Olá, gente, boa noite. Tô aqui hoje para falar de uma coisa importante, que o tema é desfraude. Eu tô atendendo uma família e que tá passando por esse momento. Na verdade, é uma dúvida da mãe. Não reparem a cara de arrasada, tá? Porque hoje o dia foi punk. E então a gente vai falar um pouquinho sobre desfraude, né? Como que é, quando é que acontece, em qual momento. E a primeira coisa para se falar é que o desfraude acontece em três fases, né? Em três áreas, na verdade, tá? Ah, a nível motor, cognitivo e emocional, tá? Então, a criança, para conseguir o desfraude, né? Para completar o processo de desfraude, ela tem que estar bem nesses três quesitos, tá? Então, o quesito motor, cognitivo e emocional, tá? E aí, tem uma frase que as pessoas falam muito que é: vou tirar a fralda do meu filho. Só que, na verdade, a fralda não se tira, tá? A fralda se larga, tá? A criança larga a fralda, porque o processo de desfraude, é, ele não diz respeito aos pais, tá? É um processo que diz respeito somente à criança, tá? Porque vem do amadurecimento dessa própria criança, tá? Então, assim, a fralda não vai parar de ser usada no verão, ou no inverno, ou quando atingir certa idade, tá? A fralda vai parar de ser usada quando essa criança não estiver mais precisando mais dela, tá? É assim que funciona o processo. É um processo de amadurecimento da criança nesses três níveis: motor, cognitivo, e emocional, tá? Então, assim, a gente vai ter uma melhor compreensão do que essa criança precisa quando a gente entender que esse processo não nos diz respeito, tá? Esse processo diz respeito à criança, tá? Outras coisas nos dizem respeito, mas o processo de amadurecimento dessas três questões vai ser única e exclusivamente com relação à própria criança, tá? Então, assim, a gente não pode intervir no processo do desfraude, tá? A gente só pode dar apoio, estar ali perto e apoiando aquela criança. Quando a gente faz intervenções, é a gente adulto querendo dizer que sabe mais sobre o corpo dela do que ela mesma. Então a gente até atrapalha, na verdade, o processo de autonomia dessa criança, tá? É quando a gente diz para ela que o que ela está sentindo pode ser errado, ou dizendo o que ela está sentindo, o que de repente ela não está sentindo, que pode ser, no nosso caso aí, a vontade de ir no banheiro, tá? Então, assim, só que se você começa a ensinar para a criança que é você que sabe quando ela quer ir ao banheiro, né? Você está dizendo para ela que ela precisa de você até quando for ao banheiro, tá? Ou seja, que você vai dizer para ela quais são os sinais que acontecem no próprio corpo dela, tá? Para que ela possa estar ciente de que ela precisa naquele momento ir ao banheiro, tá? Então, a nossa intenção, na verdade, é promover a autonomia, tá? Que a criança não precise da gente para nada. Então, quando a gente começa a dizer para o filho, né, o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que sentir, a gente deixa ele completamente vinculado a gente, sem autonomia, e daqui a pouco a gente vai estar cobrando isso dele, né? Por que que meu filho não tem iniciativa? Por que que meu filho não tem autonomia, tá? Então, isso é o começo desse processo, é o começo de um processo de autonomia. Eu estou falando aí de uma criança de 2, 3 anos,
nesse processo de desfraude. Então, estou falando aí de um início de autonomia que a gente pode estar interferindo prejudicialmente para isso acontecer, tá? Então, vamos lá. Então, como incentivar o meu filho a largar da fralda, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente não incentiva a criança a fazer xixi e cocô no vaso intervindo, tá? Porque isso atrapalha o processo dela, tá? É, a gente, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, assim, a melhor forma de promover esse processo é simplesmente convivendo com a criança, tá? A convivência, tá? Estar ali com ela. Por exemplo, os neurônios espelho. Ahn, Só de ter, é, é, na questão da criança andar, só de ter alguém andando na frente do bebê já é estímulo bastante para aquela criança começar a andar. Então, só de ter pessoas na casa que fazem xixi e cocô no vaso já é um estímulo para ela querer fazer também, tá? A gente pode usar alguns materiais, tipo boneco, né? Leituras, tá? Então você pode ler um livro ah, e a criança tá ali brincando, né, com um bonequinho e você introduziu o assunto, dizendo que o boneco vai fazer cocô no vaso, tá? Ou né, com as questões das histórias, né? Então, dizendo que a Bela Adormecida estava com muita vontade de fazer cocô no vaso, tá? E aí se certificar que cognitivamente a criança está entendendo que o xixi e o cocô é no vaso. Então, aí tá aí uma questão dos três processos que eu estava falando, que é o cognitivo. Então, é perceber que se ela entende que esse xixi e o cocô é no vaso, tá? Bom, existem as crianças que estão pedindo a fralda, que pedem a fralda, tá? E que não vão até o vaso, tá? Então, se você perguntar para ela, para essa criança, por exemplo, onde as pessoas fazem cocô e xixi, e ela disser que é no vaso, é porque cognitivamente ela está entendendo, tá? Mas, então, ela está num processo de cognição legal, um processo de cognição que está se desenvolvendo bem e ela percebe mais do que ninguém, tá? Que a criança é uma ótima observadora, tá? Que as outras pessoas conseguem ir no vaso e ela não, tá? Então essa criança entende como frustrante não conseguir fazer ainda no vaso. Então, se ao invés de, na hora que ela me pedir a fralda, eu falar para essa criança, vamos pro vaso? Ele fica assustado, ela fica assustada, tá? É como se a criança dissesse: poxa, mamãe, você ainda não entendeu? Eu não consigo ainda, tá? A gente trava a criança, né? A criança fica travada, tá? Não é para fazer isso, não vamos fazer isso, tá? Isso atrapalha a criança. Se ele está pedindo para ir ao banheiro, né? Se ele está pedindo a fralda, se ele está se comunicando com você, né? Pedindo a fralda, pedindo para ir ao banheiro, a gente tem que fazer o que ele está pedindo, né? Suprir essa necessidade, tá? A criança tem nesse processo de amadurecimento, ela começa a ter consciência do próprio corpo, tá? Muito, muito mais que às vezes nós mesmos, tá? Então, assim, ela tem consciência do próprio corpo o suficiente para dizer que ela quer a fralda, né? Ela se conhece, ela conhece os sinais do corpo dela. E ela tá te dizendo com clareza o que ela está precisando, né? Se comunicando com você. Então, faz o que ela pede, tá? E espera naturalmente a criança vai desfraldar o cocô e o xixi. É um processo de descoberta, tá? Ela não vai acertar nas 10, 15 primeiras vezes, tá? Ela precisa passar por todo o processo e a gente precisa apoiar esse processo, tá? Tem uma questão também que também atrapalha, né? Que atrapalha, por exemplo, no desenvolvimento emocional, que eu estava falando desses três pilares, né? Então, muitas famílias fazem o desfraude
como se fosse um evento social, tá? E aí, tipo assim, a criança faz um xixi na cama e a gente encontra a vizinha, no elevador e a gente fala assim, ó, tá vendo? Isso aí, ó, fez xixi na cama essa noite, tá? Ou põe o lençol não, né? Põe o colchão para secar, enfim. A gente conta da intimidade do nosso filho, isso é da intimidade dele, né? É da privacidade da criança. Essa criança pode ficar emocionalmente abalada com isso tudo. Então a gente está atrapalhando os três pilares de acontecerem naturalmente, deles amadurecerem, né? Ahn, ah, o xixi e o cocô não é uma questão de querer, não é uma decisão. Se eles pudessem, né, eu tenho certeza que eles fariam xixi e cocô no vaso, até porque muitas das vezes eles encontram muitas consequências ruins quando fazem isso, né? Quando fazem na fralda, ou às vezes fazem no chão. Então, assim, não é uma questão de decisão, tá? É um processo autônomo, a criança precisa desenvolver a autonomia dela e a gente precisa estar junto para apoiar, tá? Ela precisa observar e entender. Olha que coisa difícil, gente. Observar e entender os sinais que o corpo dela manda para ela, tá? Ela precisa entender, tipo assim, opa, isso daqui é vontade de fazer xixi. E aí ela precisa segurar, ir até o vaso e soltar lá. Então, assim, ela precisa de tempo para adquirir essas habilidades. Então, assim, que a gente não faça do desfraude um evento social, porque vai atrapalhar no viés emocional desse processo. Uma outra coisa que a gente faz, que as famílias acabam fazendo, é demonizar a fralda, tá? Se você começa a demonizar a fralda, a criança não vai querer mais usar a fralda, tá? Só que ela vai continuar precisando. E aí me fala, como é que a gente faz se a gente ensina para uma criança que a fralda é coisa de bebê? Como é que a gente explica que ela vai precisar voltar atrás para usar a fralda e que ela tem esse direito, né? Porque ela ainda precisa dessa ajuda. Então, assim, a gente não pode demonizar a fralda enquanto, na verdade, em momento algum, e ainda mais no momento em que ela ainda precisa dessa ajuda, tá? Então, assim, largar a fralda não depende do adulto, tá? E a gente não pode medir a qualidade da nossa maternidade por essas transições que não dependem da gente, né? Pai e mãe, tá? E às vezes a gente mede a qualidade da nossa maternidade e da paternidade por essas transições que não dependem da gente, tá? Então, assim, o desfraude não depende do adulto, tá? Ele precisa ativamente, a criança precisa ativamente exercitar as habilidades dela, né? Interpretar sinais do corpo, agir sobre essas interpretações, controlar tudo isso, e isso precisa desse desenvolvimento neurológico, neuromotor, cognitivo, emocional. Então, é o que eu tô falando. Precisa dessa maturação acontecer para que esse desfraude possa acontecer junto, tá? Então, a criança vai precisar ter um controle, maior controle, na verdade, da parte de baixo do corpo dela, né? Da parte inferior do corpo dela. Então, dizem que quando a criança pula com dois pés, né, ela já está apta para tirar a fralda, né? Porque precisa realmente de um controle de pelve para poder fazer isso, um controle motor, enfim, cognitivo. Mas as coisas não são tão relativas assim, tá? Isso é uma coisa que as pessoas falam, mas nem sempre a coisa funciona dessa forma, tá? Então tá. Então, se o desfraude não depende do adulto, o que que depende do adulto, né? O que que o adulto pode fazer para facilitar esse momento, tá? Então, assim, o que depende do adulto é se essa criança tá se sentindo amada, se ela está se sentindo aceita,
se essa criança está com os tanques dela de amor e carinho cheios, se ela está tendo tempo de qualidade e quantidade com você, se ela está matando a saudade, se ela está se sentindo capaz. Isso te diz respeito, isso diz respeito aos adultos, tá? O desfraude não nos diz respeito. Ele é totalmente da criança, da maturação, da maturidade dessa criança, tá? E aí? Então, assim, quando que será que a criança está pronta para deixar a fralda, tá? O que vai te dizer se a criança está preparada para deixar a fralda é ela usar a fralda sem sujar, tá? E essa fralda poder ser substituída facilmente por uma calcinha ou por uma cueca sem perdas nem danos, tá? Existe também uma coisa chamada, a gente chama de falso desfraude, tá? É quando a criança precisa da fralda, mas não usa porque a fralda foi demonizada. Oi, Bia, tudo bem? Mas não usa porque a fralda foi demonizada. Então, por exemplo, o desfraude coletivo na escolinha, tá? A fralda é tida lá como algo abominável, coisa de bebê, tá? Então, como se essa criança de 2, 3 anos fosse uma adolescente de 17, tá? Uma mocinha. E efetivamente não é isso, né? Então, assim, e aí começa a dizer que não usa mais fralda, que ela não vai usar mais a fralda, que ela não precisa mais da fralda, tá? Então, assim, quem somos nós, né, para dizer, quem sou eu para dizer se precisa ou não, se alguém precisa ou não de alguma coisa, tá? Então, no caso do desfraude, do falso desfraude, é uma criança que faz xixi na cama, sempre, porque não usa fralda, que tem escapes todos os dias, 3 ou 4 vezes na semana, né? Todo dia ou 3, 4 vezes na semana e não usa fralda, tá? Então ela não tá tendo escape, ela tá fazendo xixi mesmo, tá? Porque ela ainda não tem controle, tá? E o que que a gente vai fazer? Voltar para a fralda se é essa a necessidade da criança, tá? Então, sem problema nenhum, a gente volta para a fralda, tá? E aí vocês vão me perguntar assim: poxa, então eu vou acordar meu filho para fazer xixi de 2 em 2 horas para ele não fazer xixi na cama. Existem duas coisas que mães de crianças pequenas procuram saber mais, procuram mais de orientação, procuram as maiores orientações, que é sono, tá? E desfraude, tá? Então, se eu reclamava que meu filho não dormia, né? Então, com 2, 3 anos, o sono dele começa a regularizar, tá? E aí, quando ele começa a dormir uma noite mais tranquila, uma noite inteira, porque ainda assim as crianças não dormem a noite inteira, muitas delas, né? Eu vou acordar meu filho só para fazer xixi, tá? Só para ele não ficar de fralda. Então, assim, a minha criança, a sua criança, só vai parar de usar fralda à noite quando ela ficar uma semana sem sujar a fralda, tá? E se ela passar 3 semanas dormindo sem a fralda e ela passar a sujar a fralda novamente, ai, pensei que fosse mais barata. Sujar a fralda de novo, volta com a fralda, tá? É só você não demonizar a fralda, tá? Se você demonizar a fralda, você vai estar criando um problema para você e para sua criança, tá? Bom, no mais é isso, gente. Beijinho para minha paciente, que eu vou estar mandando esse vídeo para ela. Espero ter respondido as dúvidas que ela tem e as dúvidas de outras pessoas. Fiquem com Deus. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, Bia!